Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Agora sim. Vamos lá? Vamos começar, Nelson? Bom, eu faço a prece hoje. Cadê? Então faz. Agora, o Allan Kardec também desencarnou trabalhando, né? Pelo que a gente conhece aí de história. Ele, pelo menos, até o último dia, ele estava sempre ali, né? Nos estudos. Agora, não sei se foi exatamente na hora, se ele deixou a caneta cair e desencarnou, não sei. Mas ele era uma pessoa... Ele estava ativo, mas totalmente assim, desencarnar, dando entrevista, não era hora de, né? Essa hora... Adivinha sobre o que era a entrevista? Desencarnação. Né? Aula prática. Desculpa fazer brincadeira com isso, mas sério, né? Não era a hora. Eu fiquei passado com esse negócio. Passado. Cadê o... Oli, tem o... Tá aqui, ó. Tá aí já? Tá. Hoje eu tô de homem polvo. A parentela corporal e a parentela espiritual. O laço de sangue, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Capítulo 4, número 13, do Evangelho de Mateus. Mestre Jesus, divino amigo, Joana de Ângeles, mentora querida, trabalhadores que no plano espiritual dão assistência a este curso e atuam sobre cada um de nós, ajudando-nos a progredir, a mais conhecer. Agradecemos em primeiro lugar a oportunidade que vocês nos oferecem na tarde de hoje. Conhecemos pela doutrina a importância sublime do aprendizado que se acumula e se cristaliza nas nossas almas, trazendo-nos paz, trazendo-nos equilíbrio. Agradecemos por estarmos aqui, e em especial a Joana, por abrir as portas da sua casa, despendendo tantos companheiros em trabalho ativo para que esta obra se realize. Pedimos que nos auxiliem, ajudando-nos a que nos toquem todas as palavras de hoje, de alguma maneira, trazendo-nos aquilo de que precisamos, esclarecendo-nos, ampliando a nossa capacidade de raciocínio, que a gente consiga compreender cada palavra e cada mensagem como se fossem feitas para nós, porque efetivamente o são. Que a tua bondade infinita e o teu amor ainda incompreensível por nós possa nos orientar, nos auxiliar, nos envolver e permitir que sejamos hoje melhores do que ontem, mas que também os nossos, aqueles a quem amamos, a quem queremos bem, possam receber a tua ajuda, o teu auxílio, o teu socorro. Visita o nosso psiquismo e perceba, Senhor, nos nossos raciocínios, nas nossas mentes, onde estão as nossas necessidades, e nos auxilia
Auxilia aqueles que nos são caros, aqueles a quem amamos, para que também eles possam estar em harmonia com a tua obra. Graças a Deus. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Bom, gente, vamos começar. Oi, meu amor, quer falar? Quem está Acabei de perguntando? fechar Quem? ela. Ali? Qual é o seu nome mesmo? A gente está terminando agora Não, ela falou leitura, que eu acabei de fazer. capítulo Você foi rápida, mas eu 4. fui mais rápido em desmarcar, né? Item 13, talvez. Não, mas 12. isso é a base do Evangelho. Agora, onde está o trecho de Kardec que eu li, esse eu vou intuída depois, para te dizer. Então, Eu acho, pelo assunto, a gente acaba chegando lá. A gente chega lá. Desculpa, tá? Não consegui te atender. vamos lá, gente, vamos começar. Nessa aula de hoje a gente vai terminar, finalmente, né, Nelson? Terminar a introdução e do livro os dos prolegômenos. Espíritos. E os prolegômenos também. E os prolegômenos. E a partir da próxima aula, aí sim, vamos entrar nas 1019 questões, uma a uma. Isso. E iremos até, se não me engano, a 380 e alguma coisa. Meio metade, assim, sabe? Temos o ano todo pela frente aí. Tá bom? Minha mãe é linda, né? Eu estou falando para ele, digo, tua mãe é bonita, né, rapaz? É bonita ela. É isso aí. Seja bem-vinda. Tá? Vamos lá? Vamos. Bom, gente, vamos começar falando... Oi, amor, tem mais uma amiga perguntando. Ela está perguntando se as aulas estão disponíveis. Estão, né? Estão disponíveis. Você entra no canal Seja Barra e procura lá que tem o Livro dos Espíritos que tem as nossas aulas. Isso. No YouTube, No canal YouTube. Seja Barra no Seja YouTube. Barra no YouTube, tá bom? E tem um e-mail aí que o povo que ainda não deu, normalmente não chega, mas você me dá o e-mail. A gente só recebe e-mail, tá? Um dia vai chegar um e-mail para você. Porque tem gente nova e tal, você passa o e-mail. Não, nessa semana eu vou, porque essa semana foi pesadíssima de trabalho, mas essa agora eu vou me organizar, vocês vão ver só. Senão eu vou prometer coisas, você vai ver só, mas vai chegar, semana chega. Alguém pode organizar um papel com uma lista para passar? Alguém Para o tem povo que ainda não anotou o e-mail. Pode ser o seu? Tá? Não, pode passar a folha. Só a folhinha. Que aí o pessoal vai. 2? Tá otimista. Tá muito otimista, então vai. Vai uma só, tá bom. E Bom, a gente, lista da frequência, onde é que está a lista da frequência? Alguém pegou isso? Não pegamos, está aqui, ó. É só quem ainda não deu o e-mail para receber. Ele é um. Vamos lá. a gente vai começar hoje falando um pouquinho de livre-arbítrio. O que a gente fez? A gente pegou alguns trechos do livro, da introdução, que são trechos que a gente acha que não pode deixar passar sem a gente frisar bem esses assuntos. E tudo que está entre aspas ali, nessas caixas cheias, são passagens da introdução do livro. Está todo mundo enxergando bem ali? Não? Está muito pequenininho? Eu vou ler para vocês aqui. Os espíritos exercem incessantemente ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento. Os bons espíritos, os conscientes, nos atraem para o bem. Os maus, ignorantes, nos impelem para o mal. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. A gente colocou entre parênteses ali conscientes e ignorantes, não é exatamente o que está escrito ao pé da letra no livro. Tá? O livro está lá como bons espíritos e maus espíritos, mas nós sabemos que é um pouco dificultoso para todos nós definirmos exatamente se uma pessoa é boa ou má. Você tem pessoas boas que às vezes cometem ações ruins, e temos pessoas também consideradas maus que fazem boas ações. Então, a gente deixa para sair um pouco dessa objetividade precisa de bom e mal e vamos deixar para pessoas mais conscientes, mais amadurecidas e pessoas ignorantes que ainda têm a capacidade de amadurecerem, adquirir conhecimentos e aí sim poderem serem consideradas pessoas
boas ou que estão no processo evolutivo para o bem. Vamos pensar assim. E sobre o livre-arbítrio, todos nós, a cada momento, tomamos decisões, mesmo que de forma inconsciente. A gente está sempre tendo que optar por algumas coisas. Desde a roupa que a gente vai vestir de manhã cedo, a alimentação que a gente vai escolher, o que nós vamos assistir na televisão, o caminho que nós vamos utilizar para chegar ao trabalho ou para algum compromisso. O tempo inteiro a gente toma decisões. Será que nós estamos vigilantes, atentos a cada momento, a cada oportunidade de tomar essas decisões? Por exemplo, chegar aqui a casa, este horário, como todos estamos agora, foi uma opção. Todos se comprometeram, de repente abdicaram de outros compromissos para estarem aqui, correto? Poderiam estar em qualquer outro lugar, mas não, estão aqui dedicados, se esforçando para continuar no aprendizado, na doutrina. E os espíritos olham isso o tempo inteiro, eles nos avaliam, nos acompanham e nos orientam. E cada vez mais se aproximam espíritos vamos chamar de bons, vamos trazer essa palavra como está ali escrito, bons espíritos, nos influenciam cada vez mais por perceberem a nossa persistência, a nossa coragem de seguir em frente. É um grande desafio. Por outro lado, é óbvio, também tem aquela turma que nos observa e que, em algum momento, se aproveita dos nossos descuidos para nos influenciar e não nos permitir, com tanta facilidade, voltar àquilo que víamos fazendo. Vocês estão acompanhando? Vamos supor o seguinte: Nelson, hoje, quer saber, eu não vou dar aula com você não, mas eu vou inventar uma desculpinha aqui para o Nelson segurar a turma sozinha. Eu poderia tomar uma atitude como essa? Poderia. Não poderia, tá bom. Eu vou dar outro exemplo depois. Mas vamos focar nesse exemplo aqui. Nada iria me impedir, isso que eu estou dizendo. Eu poderia não estar aqui nesse momento, não é? Como vocês também, não precisavam. Deus nos permite estar ou não estar onde quisermos, onde estamos, né? Então, nós temos essa escolha. Agora, a partir do momento em que nós nos dedicamos, entramos nesse caminho do autoconhecimento também, e notamos que já não é mais tão fácil assim deixar de fazer certas coisas que viemos fazendo, ou que estamos fazendo. É meio que assim, eu poderia não estar aqui, eu brinquei com o Nelson, mas eu não tenho mais vontade de não estar aqui, entendeu? Eu não tenho mais interesse de fazer. Né? Estou falando assim abertamente, mas vocês pensam também isso em algumas situações, não é? Então, isso é um amadurecimento também do espírito. Então, nós buscamos isso, e o livre-arbítrio, é óbvio, ele é livre, mas é dúbio o que eu vou falar, mas ele pode também ser um pouco restrito quando nós colocarmos uma meta, um objetivo, que é nos iluminarmos, nos tornarmos cristãos verdadeiros, por exemplo. Nós não temos outras escolhas, nós temos que seguir aquilo que deve ser feito a cada momento, a cada situação. Como Jesus. Jesus esteve aqui entre nós, ele tinha livre-arbítrio para fazer, né? Ele manipulava fluidos, ele dominava a matéria. Ele podia fazer uma coisa, se transformar em vinho, uma água em vinho, multiplicar pães, ele tinha esse domínio. Ele poderia ser o quê? Dominar o mundo, né? Ser o homem do mundo, ser o cara? Poderia, mas lá dentro ele sabia a missão, então é mérito. Ele conquistou esse status, né, de ser o que ele era, esse espírito caminhou muito para ser o que ele foi. Ele continua sendo. Tem uma questão que é polêmica, eu diria, no seio da doutrina, que é se o livre-arbítrio é absoluto. O livre-arbítrio existe, ele é lei natural. Mas algumas pessoas dizem, e o meu livre-arbítrio é absoluto? E a gente diz, não é absoluto. Se não é absoluto, então não tem o livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é ter livre-arbítrio. Não é bem assim, você tem livre-arbítrio para fazer da sua vida o que você quiser, e colher os bons e os maus frutos. Mas acontece que da vida do outro, Deus tem que tomar conta também, porque Deus é bom, mas Ele não é só bom, Ele é justo.
Então, há limites para isso. A própria... Oi? Eu tenho que vir para cá um pouquinho, assim. Isso. Tá bom já, ô? Isso. Tá bom. Que ela me fazendo esses sinais, eu já não penso e falo ao mesmo tempo, né? Já é uma coisa assim. Pensar, falar e andar, entender sinal... Eu sou péssimo, que a minha mulher fala assim, aquela pessoa ali, não sei o quê, eu digo, hã? Ela, ai meu Deus do céu, sabe aquela coisa, pessoa que falta descrição, né? Então ela hoje em dia já não conta, ela conta depois, né? Porque não dá para contar na hora. Bom, já cheguei à marca. Perdi. Você estava falando que Deus é né? bom, mas é mas justo. É justo. E aí, é importante que a gente entenda o seguinte, a gente está... onde está, talvez porque tenha sido ajudado, que desperta, ele se chama, não sei o quê, aí dá aquele negócio, né, o bom espírito ajuda, aí você vai lá, matricula e vem. Só que manter a regularidade em qualquer atividade é um desafio, em qualquer atividade. Na casa espírita, somam-se as dificuldades cotidianas às dificuldades espirituais. Então, não tenham dúvida de que é um desafio terminar um curso. E é fundamental que a gente ponha na nossa cabeça as razões do porquê a gente está aqui. Porque quando a coisa começa a ficar estranha, a gente racionaliza e vai em frente. Não sei como é na vida de vocês, mas na minha vida era sempre assim. A vida tranquila, tranquila. No dia de fazer, tinha isso, tinha aquilo, e o filho tinha febre, não sei o que, blá, blá, blá. Até que eu digo, sabe de uma coisa? O doutor Bezerra uma vez fez isso, e é claro que eu não chego aos pés, mas o doutor Bezerra uma vez, a filha doente, lembra disso? Aí chamaram, ele disse, bom, eu vou atender, eu atendo a minha, eu vou atender, ele disse, Senhor, entrego nas tuas mãos, e foi. Quando voltou, a menina estava boa. Eu me lembro dessa história, eu digo assim, sabe de uma coisa, com responsabilidade, eu vou, e toma conta, porque se tiver alguém fazendo coisa estranha, para me segurar, vai desistir, porque vê que não dá certo. É muita mobilização de energia para pouco efeito. Então, sabe de uma coisa, eu estou indo, entendeu? Também se der errado, eu me arrependo depois, mas a gente vai, e até hoje não me arrependi. Também isso, claro, também pode ser um atraso para favorecer. Mas é porque tem uma coisa contrária para aqueles que efetivamente desejam fazer um curso na Casa Espírita. Não duvidem disso. Tem uma palavra... Oi? Porque aqueles que não pretendem a sua evolução desejam que você fique como está. Né? Quanto mais esclarecida, mais vulnerável. Menos esclarecida, mais vulnerável. Né? Quanto menos socorrida, mais disponível. Então, tem uma relação aí de benefícios à não vinda, né? E nós podemos observar isso também entre os encarnados. Há espíritos encarnados que não querem que você mude, que você caminhe, que você busque outras alternativas. Você percebe? É sutil isso, mas dentro da própria família, às vezes, nós temos resistências de pessoas que falam, mas para que ir lá toda semana, ouvir aquela mesma história, aquela mesma palestra, tomar aquele mesmo passe, fazer aquele mesmo curso, o que está mudando? Aí quando você dá um molezinho, fala uma besteirinha, tá vendo? Não serve para nada aquilo lá, não adianta de nada, você é espírita da boca para fora, mas lá dentro, tá vendo? Repete os mesmos erros, os mesmos... Mas sim, nós temos que admitir, sim, cometemos. É normal, nós estamos num caminho. Isso é importante. Nós sabemos o rumo que temos que seguir. Mas nós temos os nossos espinhos. Como uma rosa, nós temos muitos espinhos, mas em algum momento a nossa rosa vai florescer. A primavera vai chegar e você vai continuar tendo os espinhos. Você não vai conseguir quebrar todos os seus espinhos. Mas o que vai te chamar a atenção, o que vai exalar de você, é o perfume da rosa, é o odor, é a beleza. É isso que vai ficar, entendeu? Mas para a gente chegar a ser essa rosa, desculpa, nós temos que cultivar. Fale. Molhar, regar, tratar o tempo todo. Senão a rosa não vira rosa, fica um espinheiro. Aham. Continua? Continua o espírito encarnado, continua tendo essa capacidade de tomar decisões. Sim, tá. Chamada livre-arbítrio. Sim. Sim. Qual seria, assim, nessa aula, pelo que eu entendi, assim, seria mais, assim, vantajoso no sentido, assim, de evolução espiritual, o uso do livre-arbítrio em vida encarnado do que desencarnado. Porque, pelo que eu entendi, desencarnado nós teríamos já uma consciência das razões das
Vamos lá, a pergunta dela é sobre a questão do livre-arbítrio, a diferença do encarnado para o desencarnado e como é que isso funciona. Na verdade, o livre-arbítrio é um atributo, eu digo até que é um atributo do espírito. Portanto, está ele encarnado ou esteja ele também desencarnado, ele terá livre-arbítrio. O que a gente falou são os frutos que esse livre-arbítrio pode promover. Entende uma coisa, fala-se muito de Tomé, sobre a coisa do precisar ver para crer, e Jesus diz assim, feliz daquele que não precisa ver para crer. Por quê? Porque algumas questões que são conquista do espírito, elas decorrem, não tenha dúvida, de coisas que não são materiais. Então, quando você, mesmo não sabendo o tamanho do bem que você faz trabalhando numa obra social, mas tendo fé nisso e o faz por dedicação ao dever, isso é uma conquista que ninguém vai tirar de você. Se alguém trabalha em favor do bem, porque ele sabe porque a verdade se lhe apresenta de tal maneira inquestionável, que ele não tem como negar aquilo, tem mérito também no trabalho, só que já não decorre de uma conquista, de um valor, decorre das circunstâncias. Há pouco mérito em fazer o correto diante de circunstâncias que são arrastadoras, entende? Mas quando você o faz por consciência do dever, porque o seu coração, como o Ricardo falou agora, eu não venho mais porque eu preciso vir, mas porque o meu coração me pede que eu aqui esteja. Quando isso vai acontecendo de maneira natural, é porque houve uma renovação muito definitiva. E é aí que vem um maior mérito. Por isso, o desencarnado no exercício do seu livre-arbítrio colhe menos do que o encarnado, cujo véu do esquecimento lhe desfavorece a compreensão plena, mas a realização do que é correto pela crença nas leis de Deus. Isso, para o nosso estado evolutivo, é muito valoroso. Tá? Muito bem. Alguém tem mais alguma dúvida sobre livre-arbítrio? A gente pode passar? Vai lá, Nelson. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo, e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno, que tem tudo a ver com a leitura de hoje, que fala sobre família espiritual, né? Que prenderá o mundo inteiro, e a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Isso está lá nos prolegômenos, que são, logo depois da introdução, a parte que traz algumas considerações ainda importantes, antes de a gente entrar nas perguntas. Olha, a gente, na leitura, tratou da família espiritual. Joana fala sempre, recorrentemente, que estamos reunidos porque ela nos trouxe por muitas razões. E você sabe que essa união, essa proposta de Joana de nos unir em torno de uma mesma obra, tem muito a ver, porque aqui a gente não fica bem para a câmera, mas não fica bom para vocês, né? Pois é. Que a gente fica na frente deles. Essa proposta guarda razões que a gente não conhece ainda. Quando, mais para frente, da sua atividade mediúnica, o Divaldo vai conhecendo as razões por que ele está naquela cidade, com aqueles companheiros, daí por diante, ele percebe, por exemplo, que décadas antes de aquele trabalho ser realizado, pessoas encarnaram apenas com a finalidade de viabilizar aquele grande projeto social. Então, assim, o trabalho que a espiritualidade tem na organização e no planejamento das nossas vidas dá um trabalho que vocês não conseguem dimensionar. E por isso que Chico diz que é lindo, ele diz, a gente nasce no lugar certo, na hora certa, com os recursos exatos, com a família que precisa, trabalhando no lugar que deve. Porque isso tudo foi planejado para que a gente alcance aquilo que nos é necessário. E a gente reclama tanto de tudo e foge tanto das tarefas que a gente complica a vida da espiritualidade. Então, o fato de estarmos reunidos em alguns grupos exige de nós extrema cautela no aproveitamento. Por isso, livre-arbítrio eu tenho, mas toma cuidado, porque, como a gente falou, é limitado esse livre-arbítrio a uma circunstância de aproveitamento. O cerceamento do livre-arbítrio não é cerceamento da liberdade, é cerceamento, às vezes, da oportunidade de falir.
Porque Deus nos dá algumas limitações. Sabe aquele trabalho que eu não consigo deixar de jeito nenhum porque não tem outro jeito a não ser estar ali? É uma forma de te impedir que você vá para o lugar que você deseja, mas é porque isso é o necessário para alcançar o seu desenvolvimento. Como Deus sabe mais que a gente, algumas coisas Ele vai tolhindo, à semelhança de uma poda, para que a árvore cresça forte. Tem uma duvidazinha lá atrás? Vamos lá. Ajudar é... tá. A nossa colega está perguntando, está afirmando também que há espíritos que vêm para evoluir, mas que alguém falou para ela em algum lugar que existem espíritos que vêm para ajudar os outros a evoluir, que há espíritos encarnados que estão aqui como missão. Posso falar missão? Tá. Como missão para ajudar o próximo. É verdade, isso procede, e isso é um grande instrumento evolutivo. Você ajudar o próximo talvez seja a melhor forma para você mesmo evoluir. Quando eu e Nelson estamos aqui à frente, nós temos que estudar em casa. É uma coisa forçada. Ó, semana que vem, vocês vão estudar. Por quê? Porque vocês têm que transmitir alguma coisa, vocês têm que produzir algum material. E isso nos ajuda a nossa própria evolução, compreende? Reflete numa questão. Não, Fácil. não. Sabe por que não? Pensa só. Não é fácil, Tem não. muito pai e muita mãe que querem fazer o melhor para o filho e não sabem como fazê-lo. Saber orientar alguém, ter a habilidade de fazer por ele, sem fazer no lugar dele, e saber orientar, respeitando a liberdade, tudo isso constitui um aprendizado muito difícil. E é tão difícil que muito pai e muita mãe falem nessa atividade. Orientar pessoas e vir contribuir para o crescimento delas não é nada fácil. É tão difícil que a gente vê muito mais pais e mães falidos do que bem-sucedidos. Isso, então, mas é aprendizado também. Esse crescimento, esse sofrimento que a gente passa em favor de auxiliar outro, ele também é aprendizado para nós. Todos aproveitamos. Não há atividade ou tarefa sem que a gente também aproveite alguma coisa. Quem realiza de um lado e quem recebe do outro, sempre assim. Vamos lá? Não, foi. Com perseverança é que chegarás a colher os frutos, dizem ainda lá os prolegômenos, os frutos do teu trabalho. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa cujo valor integral reconhecerás. O Emmanuel diz que a melhor coisa que a gente pode fazer pela doutrina espírita é divulgá-la. E isso é tão importante, e em especial na chamada Era da Informação, que não sei se vocês têm dimensão, que todas as grandes casas espíritas têm hoje a orientação da espiritualidade de divulgar a doutrina em grandes volumes. Por exemplo, o SEJA transmite este e alguns outros cursos. Não é barato, não é fácil, tem que ter gente, a gente não fica confortável aqui, tem que ficar para cá atrapalhando quem está assistindo, mas a casa recebeu a orientação de que a gente precisaria fazer isso. E não é o SEJA, são todas as grandes casas espíritas. A Rádio Rio de Janeiro, que é uma oportunidade sublime de a gente estar onde quer que esteja ouvindo tanta coisa boa que se faz ali, né? A gente, nesse momento, está ajudando. Olha, uma vez a gente estava fazendo um programa, e uma menina, pelo WhatsApp, porque a gente deixa o WhatsApp, né, no programa, manda um WhatsApp dizendo assim: eu vou me suicidar hoje. Não sabe o desespero que você está ao vivo naquele negócio? E alguém diz, eu vou me suicidar, como quem diz, me ajuda. O que a gente faz no momento desse? A gente larga tudo e fala com ela ali no ar, né? É uma agonia que eu nunca tinha vivido. E ela disse isso. A gente foi conversando, tratando a questão e tal, e aí ela disse assim, eu fui procurar na internet como me matar. E como eu botei como me matar, o primeiro link que apareceu foi o do programa que era sobre suicídio. Aí eu cliquei ali e aí abriu o áudio. E aí eu estou ouvindo vocês. Para vocês terem ideia do que a gente não dimensiona o que representa a divulgação da doutrina. A gente não dimensiona o bem que representa alguém ser consolado pelo conhecimento de como funcionam as coisas no plano espiritual. A gente desencarna sem saber essas coisas. Chico, quando desencarnou e ele acordou, a quantidade de pessoas que ele havia ajudado era
tão grande, que ele chega a uma sacada e ele avista uma multidão que não se vê fim. Espíritos agradecidos que vieram recebê-lo com carinho por tudo que haviam colhido pelo seu trabalho mediúnico. Pequeno ou grande o nosso trabalho é sempre de uma dimensão que a gente não consegue dimensionar. E Emmanuel fala, a melhor coisa que você pode fazer pela doutrina é divulgá-la. E isso vem desde Allan Kardec, né? Porque Allan Kardec foi orientado pela espiritualidade também a desenvolver os periódicos, as revistas espíritas, que era, naquela ocasião, a gente está falando do século XVIII, era o maior meio, né, de comunicação, sem dúvida, para atingir aquelas pessoas que se interessariam pelos assuntos que naquela época eram muito curiosos, né? E então, isso vem desde também antes, podemos falar até de Paulo. Paulo de Tarso, com as suas epístolas, usou desse instrumento de divulgação do cristianismo, das orientações que Jesus deixou aqui na Terra. Então, se talvez Paulo tivesse encarnado hoje, seria talvez um homem de mídia, uma pessoa que se utilizaria dos grandes canais de transmissão para a divulgação do bem, da doutrina, ou espírita, ou o que seja. Eu não sei exatamente se ele seria um espírita, mas ele viria com a intuição de alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, a recomendação da casa é perfeita. Nós temos não só a Rádio Rio de Janeiro, temos os cursos ao vivo, temos milhares e temos o Congresso. Viu? Olha, você está lembrado junto. O Congresso, que atraem ali 3.000 pessoas. E se você for pensar no trabalho, ninguém faz um congresso daquele. Se for pensar na relação custo-benefício material, ninguém faz um congresso daquele. Mas é alguma coisa que a gente precisa fazer para a divulgação da doutrina. O que a Iraci fala, que a espiritualidade conta, que nos dias do Congresso, a psicosfera da Barra da Tijuca muda. Para vocês terem uma ideia. Tamanha quantidade de trabalhadores que existem no lugar e nas cercanias para a realização do trabalho. A quantidade de socorridos do Rio de Janeiro é enorme. E quantos eventos desses são realizados o tempo inteiro? Lá embaixo vi 3 banners, só agora, simultâneos, de eventos que vão acontecendo. É trabalho da espiritualidade. Tem uma amiga que vai fazer a pergunta. É linda a rádio. Essa amiga está falando da rádio. E você paga no mínimo R$20 para ajudar a manter a rádio, né? A programação é linda, tem muita coisa boa. Tem sim. Você sabe que tem muita gente que não consegue sair de casa. Muita gente não consegue sair de casa. E a quantidade de ouvintes que a gente tem na Europa e tudo quanto é lugar, porque eles vão, não tem centro espírita assim, aos montes, em tudo quanto é lugar não. Então o povo sente falta e se não tiver ali para sintonizar, a pessoa fica desprovida, né? E realmente é pouca coisa. Você tem programa lindo na rádio, toda segunda-feira, às 4h, programa Plenitude, eu recomendo a todo mundo. Você vai no rádio, no 1400 AM, mas como é difícil acessar AM, né? Hoje em dia tem um monte de rádio que nem tem mais AM, você pode acessar o www.radioriodejaneiro.am.br, tá? www.radioriodejaneiro.am.br. Em especial, nosso programa às segundas-feiras, 16h. 16h, da programa Plenitude. Tá bom? Mas é óbvio, a programação, como ela disse, é espetacular. Tem vale a pena deixar boa. o rádio ligado e ficar ouvindo. Tá? Doutrina Espírita 24 horas por dia no seu rádio, ali falando sobre coisas interessantíssimas, gente inteligente, muito legal. Tem aqui uma palavrinha. Oi? O TuneIn, uma coisa assim, são vários aplicativos de rádio, que você pode ouvir a rádio direto, né? Mas você pode acessar também o próprio site da rádio e ouvir do site da rádio. Tem várias opções. A gente depois explica melhor como é que funciona. Aqui nessa... .radioriodejaneiro.am.br www.radioriodejaneiro.am.br, tá? Aqui nessa passagem, o Nelson leu para a gente um pedaço, mas tem aqui mais algumas coisas que eu gostaria que me chamaram a atenção.
Quando a gente observa ali, conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Essa frase serve para nós hoje aqui nesse curso, tá? Porque não só aqui nos prolegômenos, mas lá atrás na introdução, os espíritos fazem um apelo para a seriedade, para um compromisso sério, para a leitura profunda, um estudo comprometido. Não tem como ser espírita de uma maneira superficial, dando uma pincelada no livro. Você não tem um entendimento, pelo contrário, pode até gerar mais confusão, mais complicações. Então, se você realmente está a fim de se tornar um espírita ou de estudar mais profundamente, leia muito, leia com perseverança, porque não é fácil, é complexo, são coisas não materiais, a gente está falando de coisas espirituais, que muitas vezes a gente não tem um alcance, não tem capacidade nem de refletir sozinho sobre o tema. Por isso que é importante os grupos de estudo, estarmos aqui reunidos para isso, para trocarmos e tirarmos as nossas dúvidas e esclarecimentos. Olha, a casa de onde eu vim não tinha muito curso assim como tem aqui, não. Aqui é maravilhoso, que lá não tinha muito. Mas a gente tinha pequenos grupos que a gente se reunia para estudar, para você ter uma ideia. A gente está terminando hoje a introdução e os prolegômenos do Livro dos Espíritos. Num grupo menor, de pessoas assim, um pouco mais dedicadas, a buscar muita bibliografia e tal, a gente já chegou a participar de reuniões em que só a introdução do Livro dos Espíritos a gente estudou durante um ano. Então, assim, a gente vai buscando por afinidade cada vez mais oportunidades de a gente buscar cursos que estão afins com as nossas necessidades. A gente pode chegar agora um pouquinho para ali sair da frente do povo, que agora o amigo pode calibrar para lá. A gente pode chegar para cá, que pediram para a gente ficar parado ali, e a gente fica na frente do povo aqui. Dá tiquinho mais? Dá para chegar um tiquinho mais? Assim. Pronto. Obrigado. A gente vai amarrar uma cordinha aqui e vai ficar andando para lá e para cá. Então, vamos lá, vamos para o próximo slide. O homem que, já neste mundo, se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Eu trouxe uma reflexão de Joana, que eu acho que tem tudo a ver com essa passagem também, que vai falar um pouquinho de autodescobrimento. Tá? Vou aproveitar a leitura de uma vez, aí a gente conversa. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas na identificação das suas necessidades, mas principalmente na sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Essa passagem está no livro Homem Integral, de Joana, é um dos livros da série psicológica que o Divaldo psicografou para a gente. E recomendo a leitura assim, para todo mundo. Esse livro é maravilhoso. Quem não leu, leia. Tem aí na biblioteca, né? Deve ter, com certeza. Então aqui, o que a gente pode compreender aqui um pouquinho? Por mais que nós estamos aqui estudando a leitura, fazendo a leitura dos livros dos Espíritos e temos como meta fazer o bem ao próximo, a caridade, estender a mão aos irmãos, antes de mais nada, nós precisamos nos amar. E para nós nos amarmos, nós precisamos também nos conhecer. E esse é o ponto de partida, porque para amar ao próximo, amar o outro, não estou dizendo pai, mãe, irmão, não. Amar o próximo desconhecido, né, indistintamente, nós temos que ter um processo, caminhar para dentro de nós mesmos. Nós temos que entrar e saber quem sou eu nessa existência, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou estudando o Livro dos Espíritos 1, por exemplo. É um dos questionamentos. A gente tem que saber o que está por trás de tudo isso. Nós temos que ser mais reflexivos, ser mais introspectivos também. Nós ocidentais somos muito assim extrovertidos, né? Normalmente vamos fazendo as coisas e depois paramos para pensar exatamente o que a gente fez, o que a gente estava fazendo. Mas não, vamos tentar raciocinar mais sobre não só a obra que a doutrina nos apresenta aqui, mas também sobre tudo, todos os nossos atos. O autodescobrimento não é fácil, é um processo muito doloroso até, porque quando nós começamos a perceber
as nossas mazelas e tomar consciência delas, isso nos incomoda, porque a gente fala, ai, será que eu vou fazer de novo isso? Você começa a se policiar e fica chato com você mesmo. Você fica, caramba, de novo, eu estou fazendo de novo, porque antes era inconsciente, você fazia os nossos equívocos sem perceber. Aí a Joana nos chama, você sabe quem é você? Você se conhece? Aí você, então vou me conhecer. Aí você começa a perceber que você é raivoso, que você é estressado, que você perde a paciência rápido, que você tem orgulho, é egoísta. Eu falo assim, você, mas eu, né? Nós. De uma forma geral, todo mundo tem um pouquinho de cada coisa. E também temos, óbvio, as nossas qualidades, as nossas virtudes. Mas é importante nós prestarmos atenção no que nós estamos fazendo para saber se estamos agindo da maneira que deveríamos, da maneira que Cristo esperava que nós agíssemos. Será que a gente faz isso o tempo todo? Nós refletimos sobre isso? Para que nós tomamos determinadas atitudes na vida? É muito fácil falar, é óbvio que é certo, é óbvio que é errado. A gente lê as manchetes hoje dos jornais e já conclui. Fulaninho fez isso, isso e isso. Está vendo? Aí aponta logo o dedo para ele, fulaninho está errado. Mas, de repente, será que o erro que ele está cometendo lá, eu talvez não cometeria, se tivesse uma outra oportunidade? Se acontecesse alguma coisa na minha vida, desse uma cambalhota, eu talvez não estaria fazendo igual ou de uma outra forma que também seria aquilo? Estou dizendo, por exemplo, corrupção. Fulano está roubando bilhões, milhões. Hoje em dia os números são astronômicos, né? A pessoa roubou não sei quantos milhões. Essa é uma corrupção clara, é um desvio de dinheiro. Mas será que nós, em algum momento, não nos corrompemos, não do dinheiro, da posse material, mas corrupção, por exemplo, de entrar na frente de alguém, querer dar um jeitinho para que aquilo ali venha ao seu favor, criar vantagens pequenas, são formas de corrupção que às vezes não percebemos, mas é mais fácil eu não perceber e apontar para o outro do que reparar isso em mim. Porque quando um dedo aponta para o outro, a Cris fala para a gente aqui, 3 costumam apontar para nós, não é? Então, muito daquilo que nos incomoda profundamente no outro, nada mais é do que uma projeção nossa, de uma característica nossa. Nós projetamos e precisamos dos outros para nos entender. Isso aqui é um aprendizado, somos espelhos, tudo nos reflete. Nós temos que ter essa visão. Será que eu não posso tomar aquilo ali como um aprendizado para mim, em vez de só ir lá, apontar e martelar? Vamos parar um pouco de julgar as pessoas. É óbvio que nós queremos que a justiça seja feita, ela sempre é. Não da forma que às vezes nós queremos, mas Deus está sobre tudo isso. E de alguma forma tudo se equilibra. Nessa existência, na próxima e tal. Às vezes nós queremos resultados imediatos, queremos respostas, nos colocamos como vítimas em muitas situações, mas não paramos para pensar o nosso movimento, a nossa atitude. Nós precisamos agir e não mais reagir a tudo que vem e repelir a tudo que vem. É muito complexo isso, Nelson. Essa questão de a gente precisar fazer o processo de autoconhecimento para poder dar concretude ao que a doutrina nos ensina, é hoje uma urgência espiritual coletiva desta humanidade. Eu me lembro que alguns anos atrás, um dado me chamou a atenção e a gente foi perguntar ao Divaldo sobre essa questão. Porque se você pegar as estatísticas de afastamento do trabalho por acidente de trabalho, a principal causa, mas assim, disparado, 60 e tantos % das causas de afastamento eram questões ortopédicas. Dor de coluna e fratura e blá, blá, eram coisas ortopédicas, sempre assim, né? O povo tem muita dor de coluna e tal. Bom, era a maior causa de afastamento, esse dado de que eu estou tratando é lá do tribunal, né? Que era um dado que a gente estava fazendo uma análise e estava fazendo, Tribunal de Justiça aqui do Rio. Bom, e o Divaldo falou isso, muita gente falou disso, que a gente viveria um momento das questões psicológicas, né? E aí me chamou a atenção e eu fui de novo à fonte, né, ao CNJ, e fui observar. Hoje, o mesmo percentual, cerca de 60 e tantos % dos afastamentos de trabalho hoje no Tribunal do Rio de Janeiro, sabe quais são?
Tem mais nada a ver com questões ortopédicas, são questões psicológicas. Depressão, síndrome do pânico, angústia, blá, 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 é a causa de afastamento do trabalho. Então, quando eles começavam a apontar lá atrás que a gente viveria, é porque esses estados patológicos, vamos chamar assim, num rótulo mais confortável, são chamamentos para o enfrentamento das questões íntimas. A gente não precisa mais de tantas dificuldades corporais, ósseas, porque a ciência já evoluiu para nos amenizar nesse sentido. Mas a doença de ordem psicológica é um chamamento para esta renovação. Aí você está na busca da renovação, mas se você não conhece as regras do jogo, lembra? Então, é isso, é o despertamento com o conhecimento da regra. Por isso, estudar a doutrina espírita. Mais do que assistir aula, mais do que ler o livro dos Espíritos, a gente precisa estudar a doutrina. Qualquer pessoa que estude profundamente, quando ela se dá conta, ela tem sobre a mesa 2, 3, 4, 5 livros, todos abertos ao mesmo tempo. Porque estudar isso é debruçar-se, é ir, voltar, é um esforço, né? é um gastar-se intelectualmente. Bom, mas Perfeito. Vamos lá, gente. Prolegômenos. A razão nos diz, um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal são acontecimentos naturais e não sobrenaturais. E delas encontram-se vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Olha, quando a gente começa a estudar a doutrina e conhecer um pouco, é muito natural que a gente faça um processo de exagero na busca das causas reais das nossas questões. Sim, as motivações espirituais estão na base de quase tudo. Tudo é material e espiritual ao mesmo tempo, porque nós somos a junção dessas duas coisas. Mas a gente pode sofrer um processo de supervalorização dessas questões. Há pessoas que estão andando na rua, dão uma topada, acharam que deram topada porque o obsessor fez dar a topada. Né? Tem até, não sei se vocês já viram, um esquete dos Amigos da Luz sobre os obsessores, que é ótima. Vamos trazer até para eles verem. Vou mandar um link para vocês. Tá? Calma aí, Nelson. Pelo e-mail que chega. Não chegava, mas chega. Não, vou prometer. Dessa vez estou pedindo ajuda aqui. Promessa de campanha, aquela Não, que você vai ver só. Vocês vão ver só. Não tem um cara para ver aqui semana que vem se eu não enviar esse link. Estou te falando, olha só. Aí eles brincam assim. O cara diz, eu não aguento mais, que o meu obsessor, não sei o que. Aí o obsessor aparece e diz, meu filho, não aguento mais. Nem eu te aguento mais, você que está fazendo isso com a tua vida, né? Não tem nada com isso não consigo nem chegar perto de você, que eu chego para te prejudicar, tu me prejudica e tal. E é bem isso, a gente acha que tudo é espiritual. Tudo. E as pessoas começam a dizer, é porque no outro dia fulano me disse, será que isso, será que aquilo? Eu digo, meu amor, pensa menos e compreende mais, porque a gente acha que tudo é espiritual, também é, mas a gente precisa aprender a valorizar o que é material, o que é psicológico, o que é nosso. Então, vamos ler de novo. Tudo bem, tem um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente, mas essa causa não está necessariamente no outro, não está no desencarnado, não está em tantas coisas, está inclusive nos mecanismos a que o Ricardo fez referência. Né? Às vezes, o fato da dificuldade que eu vivo, sou eu quem os crio, porque eu tenho mecanismos psicológicos que não me deixam enxergar aquilo. E o problema fica cíclico em torno de mim até eu entender. Então, a causa inteligente não precisa estar fora de mim, pode estar em mim, no meu subconsciente. Então, vamos ampliar essa visão sobre como os fatores que atuam na nossa vida funcionam. E para fechar ali, os espíritos, ministros de Deus e agentes da sua vontade, está se referindo aos bons espíritos que trabalham na causa de organização da vida, em sua manifestação universal, vem em missão de instruir e esclarecer os homens, a semelhança do que a amiga tinha perguntado. Agora, veja bem, essa missão, daquele grau ali, são espíritos que já têm assim, acumulado uma experiência muito grande, e eles sabem dos seus deveres, sabem tanto que dormem pouco, não têm família, e é uma abdicação de tudo. A gente ainda está na fase de que vem missão misturada com prova e expiação. Ainda não nos cabe essa coisa de, que fulano veio para ajudar. Olha bem, se é uma pessoa comum, assim como cada um de nós, não é tão missão assim não. Se tem missão, é missão junto com expiação e tal, não supervaloriza. O missionário, ele desponta, sabe? Todo mundo conhece Madre Teresa? Todo mundo conhece Gandhi, todo mundo conhece Chico, todo mundo conhece...
esses são missionários com M maiúsculo. A missão paterna, a missão materna, a missão de cuidar do doente, são missões com M minúsculo. E vamos que vamos, porque atrás vem gente. Não supervaloriza não, tá? Perfeito, gente. Em termos de missionário também, bom, vamos continuar aqui. O Consolador prometido por Jesus. Quem é o Consolador prometido por Jesus? Vocês... A gente já falou, vou fazer já prova. Falou, hein? Revisão. Ah, bom. A doutrina espírita. A doutrina espírita. Perfeito. Então, essa é a nossa terceira grande revelação. Isso todo mundo já ouviu falar. Então, eu acho que a gente pode seguir. Agora, as causas inteligentes ali, aquela frase, a primeira, foi a charada que o Allan Kardec matou na ocasião, porque o pessoal estudava aquelas mesas girantes, né? Tem uma foto ali, né, de uma mesa suspensa e tal, mas não entendiam, achavam que tinha alguma coisa na madeira da mesa, que era a mesa, alguma coisa da madeira ou da estrutura material ali que fazia os efeitos. Ou alguma pessoa muito perspicaz ali que conseguia levitar as mesas como um truque, de alguma forma, ou fios invisíveis e tal. Mas quando você percebe uma comunicação inteligente da mesa, entre aspas, porque o pessoal achava que era da mesa, e falou, não é a mesa que está comunicando, não é possível. Tem alguém, algum princípio inteligente, eu não sei se é um ser humano que já morreu, se é desse planeta, se não é, mas essa frase foi a que impulsionou Kardec a destrinchar todo esse mistério que tinha por trás. Aí a gente descobriu tudo aquilo que já falamos. Tá certo? Então vamos lá. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso, dizem os espíritos para Kardec. E a razão da gente ter aquilo ali é porque não é muito diferente. Eu sempre digo para os amigos que são trabalhadores espíritas para não deixarem de ler um dos livros de André Luiz, Os Mensageiros, porque ele dá um banho de realidade na gente logo de começo. Que a gente vem se achando, tudo trabalhador espírita, especial, tudo médium, aquela coisa se achando. E André Luiz dá dados estarrecedores neste livro de que muitos de nós nos preparamos durante muito tempo, mobilizamos grande quantidade de energia e de companheiros para que a gente nasça no lugar ideal e realize a tarefa mediúnica, e a quantidade de espíritos, de médiuns espíritas que falem nesta tarefa, eu diria que a maioria, eu diria não, quem disse foi André Luiz, é maioria absoluta. Os chamados espíritos completistas, que são aqueles que vêm e realizam direitinho o que estava planejado para ele, esses são raríssimos. E a gente está falando dos espíritas que conhecem a terceira revelação, sabe? Aquela coisa de eu conheço, né? E se danou do mesmo jeito. Se danou do mesmo jeito. Então, assim, o cumprimento do dever é alguma coisa muito difícil. Isso é um chamamento. Quantas vezes a gente não recebe chamados da vida e a gente vai postergando, dando desculpas muito bem urdidas para não cumprir com o dever. Dentro de casa, no trabalho, olha, tem um mecanismo que eu tenho alertado aos amigos pais, né, que a gente tem o curso de pais no sábado, que é maravilhoso, quem puder vir, quem ainda não tem filho, mas deseja ter filho, venha, que o povo também vem como atitude preventiva, sabe? O povo vem para aprender, para quando nascer, a coisa já está rolando. O povo que casou e tal, que já está, sabe? Também é bem-vinda nessa. Não sou mãe, mas é para preparar, entendeu? Olha, nesse curso eu tenho alertado. A vida difícil e daí por diante, a gente, muitas das vezes, complica as coisas e coloca as causas financeiras como a motivação do afastamento, inclusive dos deveres paternos-maternos, quando, a rigor, essas dificuldades são muito mais, criadas, né, pensadas, sentidas e remoídas do que reais. Então, com o argumento, a falácia, de que a gente precisa isso e aquilo, tal, ao invés da gente fazer o movimento de dar um passo atrás e buscar uma vida mais simples, a gente busca manter um padrão de vida que não é compatível mais com o mundo que a gente está entrando. Então, assim, isto é uma maneira de não compreender o que significa esse zelo e perseverança nas tarefas que a gente recebe, não tenha dúvida. Vou dar um exemplo assim. Você tem miúda em casa, né? Tenho uma filha de 2 anos já. Já não ainda, né?
porque passa tão rápido, né? Ela já está crescendo, já está indo quase para 3 daqui a pouco. Mas ela é incrível, enfim. O que eu ia falar é o seguinte, ela, por exemplo, vamos falar já que eu tenho uma filha... A gente fala, eu também adoro os meus, fala minha, tem que falar. E ela é linda mesmo, não é mentira não, é linda mesmo. Apaixonante. Vou trazer ela aqui um dia, num sábado desse. Ih, vai dar ruim. No curso do Vai dar, mas às vezes a gente consegue. Eu trago os meus também, eles são juntos, e juntou já era. Assim, nós já assumimos um compromisso com os nossos filhos, para eles serem os nossos filhos, antes de nós reencarnarmos. Você tem noção de que isso é uma questão de profunda responsabilidade, porque compromete uma encarnação de outro. Porque se nós falharmos, como o Nelson falou aqui, são raríssimos os espíritos, espíritas, como o Bezerra fala, e eu estou usando o termo dele aqui, que falham, é o seguinte, a pessoa que veio, que está na expectativa de reencarnar como seu filho, para desenvolver ou resgatar uma questão com você, e ver que você não está conseguindo nem se unir à sua esposa da maneira que deveria, eles vão ter que replanejar, e você cria uma confusão, dá um rebu, dá uma dor de cabeça na espiritualidade. É isso que é o que nos cobram depois. Fala, Ricardo, você está com 30 anos, você combinou de se casar com a sua esposa, ter a sua filha e mais 2 filhos. Ah, mas eu só quero um, agora eu não quero mais nenhum. Aí você começa o quê? Racionalizar, é uma palavrinha importante para a gente carregar, que é justificar algo injustificável, ou dar desculpas para nós mesmos e passamos a partir daí criar uma nova verdade, através de algo que você está, de uma desculpa. Então nós nos apropriamos disso, nós toda hora nós racionalizamos as nossas ações. E você vai adiando, daqui a pouco eu vou ficando mais velho, minha esposa talvez não possa mais ter filho, estou dando exemplo, tá? Não sei se eu vou ter mais 2 não, estou só chutando, tá? Eu acho que ele está topando, gente, não sei não, mas acho que ele está topando. Se a mulher topar, ele já topou, né? Aí sim. A gente até já está querendo, assim, negociar, né? Estou falando. Mais 2, aí já fica puxado, né? Não, 3 também é exagero. Não, 3 é demais. 3 é exagero. Hoje em dia é demais. Eu tenho um amigo que diz assim... Aí vem logo os gêmeos, né? Assim, para você já quebrar a cara. Tu não está querendo... Então vai, empurra esse aqui também, para você não ter... Eu tenho um amigo que disse assim, gente, 2 não dá para mim, tá? 1 só. A mulher teve um problema vascular que teve que interromper o anticoncepcional. Aí na transição para outro método contraceptivo, adivinha? Então pronto, e o problema vascular depois sumiu rápido assim, negócio impressionante, né? Tá vendo? Então eles dão uma ajuda para a gente não sair do trilho, né? Impressionante como eles têm trabalho para nos ajudar. Então é isso. Então nós temos sim que estar atentos para não falharmos mais com coisas bobas, não cairmos mais nos erros que cairíamos antigamente. Tá? Vamos virar essa página dos erros, dos equívocos, da imaturidade emocional. Vamos agora sim assumir. Não, assumir com coragem as nossas responsabilidades e falar, não, agora eu vou fazer diferente. Vou sim ir até o final, vou completar um curso, vou me dedicar em casa, vou chegar mais cedo, vou amar como deveria amar a minha esposa, tomar atitudes honrosas, que aí sim você vai, de alguma forma, tentando completar as nossas encarnações ou os nossos objetivos reencarnatórios. E o espírito completista é raríssimo, porque ele, do início ao fim, ele vai numa crescente, conquistando tudo aquilo que ele planejou. Então, ele chega no reino dos céus, no plano espiritual, ele é condecorado, ele é assim, recebido por Jesus. Vem aqui e fala, não, vamos que você conseguiu. E o que é mais dramático é que os espíritos que não realizam o que estava planejado para eles são também bem recebidos nas colônias de onde vêm, e isso é para eles motivo de uma dor moral ainda maior, porque eles se reconhecem como falidos e ainda assim não cobrados. Mas a autocobrança é um mecanismo muito pesado. E é curioso que, assim, eu acho que algumas coisas podem ajudar a gente a adotar medidas preventivas e saneadoras. Uma delas, que eu aprendi lá atrás, um amigo me ensinou e eu adotei isso como regra, é que trabalho no campo do bem, dentro da casa espírita ou fora, a gente nunca diminui, a gente só aumenta. Não dá para aumentar, não aumenta, mas também não diminua.
Claro, a gente precisa ter maleabilidade. O horário do trabalho não está te permitindo chegar, né? Tudo bem, tira isso e põe outra coisa em outro lugar. Nunca só tire, porque a tentação é muito grande. E é curioso, a gente tem algumas narrativas de amigos desencarnados, trabalhadores espíritas, que se manifestaram por psicofonia depois. Isso normalmente acontece em grupos menores, né? E a gente... é porque mais questões íntimas. E havia um amigo que dizia assim: eu sempre me senti muito orgulhoso da minha atividade profissional, porque eu fui muito bem sucedido, trabalhei, prosperei, e eu nunca imaginei que aqueles que visavam a me prejudicar, os chamados obsessores, me ajudaram sempre a conseguir oportunidades profissionais. Que coisa curiosa, porque eles sabiam que a única coisa que me tiraria do trabalho que estava previsto para mim, isso me traria falência do ponto de vista moral, era o trabalho. Então, eu tinha cada vez mais oportunidades de trabalho, motivadas por alguns deles, para que eu não realizasse a tarefa que estava a mim destinada. A ponto de eu ter mais dinheiro do que conseguiria gastar, e agora ter o sofrimento moral de ver os meus filhos se perdendo por briga de uma herança que nenhum bem está fazendo a eles. Então, veja como é que é curioso, a gente, até o que a gente recebe de bom, nem sempre faz bem. Olha que coisa engraçada. E se a gente não faz um processo de reflexão contínua, amadurecida, sobre o que nos motiva verdadeiramente nessa vida, a gente se perde sem perceber. Porque quem é que vai imaginar que, como está andando tudo muito bem, saudável, mais emprego, mais trabalho, mais isso, mais aquilo, eu, na verdade, estou me perdendo. Quem é que enxerga um negócio desse? Ninguém enxerga, é difícil demais. Paulo de Tarso tinha uma frase, me fez lembrar agora, que é assim: eu ainda não faço todo o bem que gostaria de fazer, mas ainda continuo fazendo o mal que não gostaria mais. Então, e depois ele completa: eu morro todos os dias e é por isso que eu vivo. Mas já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. O meu viver é o Cristo. Isso é de uma potência enorme, porque anula todas as questões que a gente tem dúvida, todas as questões materiais, o sofrimento que nós sentimos muitas vezes por conflitos que podem ser apaziguados, inexistentes até, porque nos envolvemos com a matéria de tal forma que não saímos mais dela. Uma herança, como é que pode uma herança, um bem desse, depois de um parente seu tão querido, dar tanta confusão em casa, por exemplo? Como é que você briga com um irmão seu, que você brincou junto a vida inteira, porque o seu pai partiu e deixou aquilo para vocês, e vocês não sabem, não têm maturidade emocional para lidar com aquilo? Onde está o Cristo nessa hora? Onde está Deus? Por que nós não nos voltamos para Ele antes de tomarmos determinadas atitudes? Não fazemos essa reflexão, orar, pedir: Senhor, por favor, me ajude a tomar a escolha certa, o caminho certo, o direcionamento que preciso para eu agir com maturidade, com naturalidade. Onde está a nossa intuição? Às vezes nós trabalhamos a nossa inteligência o tempo todo, estudamos assiduamente inúmeros livros, várias palestras, vários cursos, mas não buscamos a essência que há em nós, que é o Cristo. Nosso viver é Ele. A partir do momento que nós abrirmos a nossa intuição, aí sim, estaremos em contato direto com o sagrado, com o Pai. Lá na introdução do Livro dos Espíritos tem um trecho que trata exatamente sobre isso. Ele diz assim: os que mais sabem são os que mais têm chance de falir, porque eles conseguem articular a maior quantidade de ideias e argumentos para justificar as próprias ações. Quem pouco conhece do ponto de vista acadêmico, intelectual e tal, ele não tem tanta capacidade de justificar, ele vive mais do que explica. E a gente manipula muito a própria realidade. A gente, às vezes, procura Deus em algum livro, em alguma leitura e tal, mas não encontra em todos os livros o Deus. Nós podemos encontrar em todas as obras, em todas as relações, em todas as coisas. Podemos, sim, tirar de tudo algo de divino. Isso que é o viver no mundo sem ser do mundo. É caminhar sem nos envolver, sem nos tombar mais. Poder, sim, conviver com as diferenças, com aquelas pessoas que você sabe que ainda precisam caminhar bastante. Podemos.
Nós somos assim. Mas Deus está aqui, está presente. Se está em mim, está no outro. É amar ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Jesus falou, ele veio e deixou a lição. Agora nós temos que saber, ouvir, seguir o tempo inteiro. Essa aqui é a questão. Meninos, vamos então acertar algumas coisas. A gente termina a introdução, né, com os prolegômenos. A gente entra já a partir da aula que vem em questões doutrinárias profundas. A gente fez a base. Agora a gente vai discutir conteúdos específicos a partir das perguntas. A gente precisa que vocês leiam as primeiras perguntas. A gente vai mandar as perguntinhas da semana. Vou mandar o link do vídeo lá do Amigos da Luz para vocês assistirem. E é isso. E aí quem não receber a semana, realmente vai precisar dar. Mas quem já sabe que realmente ainda não passou, bota aí a coisa. E já está passando? Já a listinha para vocês assinarem? Já está aqui. Tá. Já está aqui, tudo aqui. Nós combinamos, para quem está chegando agora, que quando nós temos uma turma muito grande, ainda que todas as perguntas sejam pertinentes ao tema, a gente não consegue ouvir todo mundo pelo tamanho. Então a gente combinou que vocês podem perguntar, quando desse para responder, a gente responderia, quando não desse, a gente ia fazer um puxadinho, que é uma conversinha mais assim estendida, que a gente faz assim que termina. A gente sai daqui, dentro de uns 5 minutinhos, a gente está aqui em cima, na sala 3, e está ajudando. Já tem hoje gente agendada para o puxadinho, então vai ter puxadinho hoje. Quem quiser, puder, não tiver curso, aparece lá, e, assim, para perguntar o que quiser. Mas também, repito, não é uma extensão da aula, não é obrigatório, não tem nada disso. É um espaço disponível para a gente ouvir com cuidado, tá? E responder as perguntas dentro da doutrina espírita que não estejam diretamente ligadas ao tema da aula ou que a gente não teve tempo de ajudar, tá bom? Outra coisa, a gente queria de novo falar, programa da Iraci, 4h da tarde, toda segunda-feira. A gente tem aí um material do Divaldo, do dia que ele esteve aqui na casa, que está para ser liberado. Você sabe, Duda, quando é que vai ser o material do Divaldo no Facebook, no YouTube? O Lick sabe essas coisas, né? Tem umas coisas bem interessantes já para soltar. Toda semana tem bastante coisa interessante, mas não deixem de olhar o canal do YouTube e a Rádio Rio de Janeiro, às 16 horas, às segundas-feiras, tá bom? E sempre que quiserem. O programa? Na rádio é AM. Você vai no AM, põe 1400, a numeração, tá? Na internet. Isso, 16 horas, todas as segundas-feiras. E pode ouvir o dia inteiro que você vai gostar, tem muita coisa. Tem curso de André Luiz, tem um monte de coisa. Meninos, a gente vai começar da questão 1, eu não me lembro agora de cor, a gente tem que ver, começa com Deus, né? A gente pega Deus, a aula que vem e começa com Deus. Fala, filho, quer falar? Não. Link de quê? Toda segunda-feira tem o link no Facebook. Você também pode acessar o próprio site da rádio para ouvir, pode entrar no rádio mesmo, né, na coisa do 1400. Tem vários canais. Quem tiver dúvida é só perguntar. E a aula que vem, conteúdo agora, hein, gente? Acabou base, acabou coisa geral, vamos entrar no conteúdo. Quem quer fazer a prece? Quem quer não? Quem faz a prece? Mesmo sem querer. Porque... Não, eu já fiz, Ricardo sempre faz... Vocês, prece da bônus hora. Vocês conhecem bônus hora? Tá. Não? Depois a gente explica o bônus hora. Alguém quer fazer, gente? Só um pouquinho, qualquer coisa. Só para agradecer a Deus. Uma aula dessa. Vamos? Gente, vocês estão michuruca demais, hein? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai botar embaixo da cadeira é você. Aí nessa hora a gente diz, gente, põe a mão embaixo da cadeira e tal. Hoje sou eu. Aquela coisa da surpresa. Fazer uma estratégia, não é possível. Essa estratégia é boa. Olha aqui, a minha amiga vai agradecer. Que bom. E fiquem com Deus, tá? Antecipadamente. Passa para a amiga ali, por favor. Amado Mestre Jesus, Joana de Ângeles, nosso Pai Celestial, agradeço por estar presente nesse curso, apesar de todas as dificuldades, tanto dificuldades pessoais como as dificuldades, né, que se apresentam no mundo. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado.